Olá a todos, bem-vindos ao meu curso. Eu sou a professora Carol Macaual e vou tratar com vocês aí a respeito da correção do exame número 24 da OAB. O que será que apareceu nesse exame 24? Quais eram os pontos para chamar a atenção? E resolvendo a prova em conjunto com vocês, é óbvio que eu vou dar dicas de como identificar a peça, de como encontrar, seguir as orientações para achar as suas respostas. São estes pontos que nós vamos juntos aqui trabalhar e que espero eu que seja aí primoroso, seja primordial para a sua prova, para que você seja aprovado no exame da ordem. Vamos lá, pessoal? Olha só, exame número 24 da OAB. Vamos ver quais foram os pontos que o examinador cobrou aí, né, do pessoal que prestou este exame e que pode voltar, tá? Que pode ser objeto da sua prova. Olha só. Questão número 1, que na verdade é inaugural. Quando você começa a sua prova de segunda fase, você logo se depara com o enunciado da peça prático-profissional. No exame número 24, o enunciado da peça prático-profissional tinha as seguintes informações. Marilene procura você como advogado, assustada, porque há 2 semanas recebeu a visita de um oficial de justiça, que entregou a ela o mandado de citação e intimação. O mandado refere-se à ação de execução de título extrajudicial, ajuizada por Breno, distribuída para a primeira vara civil da comarca da capital do estado de São Paulo, em que é pretendida a satisfação de crédito de R$15 mil, consubstanciado em instrumento particular de confissão de dívida, subscrito por Marilene e 2 testemunhas, e vencido há mais de 1 mês. Galera, só neste parágrafo aqui, o que nós temos de informação relevante? Veja bem, quem foi que procurou a gente? Prof, quem nos procurou foi a tal da Marilene. E a Marilene vem e senta assim na sua frente, como se fosse no seu escritório, e te conta o quê? Olha só a informação, que ela recebeu o quê? A visita de um oficial de justiça. E o que ele entregou para ela? Um mandado de citação e intimação. Mandado de citação, pessoal, tem a ver com o quê? Olha, está levando a ciência da parte contrária, ou se chama réu ou se chama executado, que contra ele existe uma ação e está intimando por alguma coisa, tá certo? E olha só, este mandado refere-se a uma ação de execução de título extrajudicial. Quem que é o autor desta ação? O Breno. E aonde que essa ação foi? Né? Ela está tramitando na primeira vara civil da comarca da capital do estado de São Paulo. E o que busca aqui? Receber aí R$15 mil. Mas este valor, essa pretensão, está documentada em alguma coisa? Sim. No quê? Em um instrumento particular de nome de confissão de dívida, que está subscrito por Marilene e por 2 testemunhas. Então, eu estou diante de um título executivo, o que? Extrajudicial. Olha só, no primeiro parágrafo, pessoal, você teve a informação de que se trata de um título executivo extrajudicial, que já foi distribuída uma ação de execução, que a sua cliente é a Marilene. O que mais será que eu tenho? E qual é aí a medida que eu vou ter que adotar? Olha quanta informação importante eu tive num primeiro parágrafo do meu enunciado, tá? Breno, que é quem deu início à ação, indicou à penhora valores que Marilene tem em 3 contas bancárias, um carro e um imóvel que reside com sua família. Alegou ainda que a executada estaria buscando desfazer-se dos bens, razão pela qual o juízo deferiu de plano a indisponibilidade dos ativos financeiros de Marilene, pelo sistema eletrônico gerido pela Autoridade Supervisora do Sistema Financeiro Nacional. Pelo andamento processual no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, você verifica que o mandado de citação e intimação positivo
foi juntada aos autos há 2 dias. Olha só, considerando que nós estamos diante de uma execução de título executivo extrajudicial, em que busca-se a satisfação de um crédito de 15 mil, esse cara fala assim, ó, se essa mulher não me pagar esses 15 mil, eu vou querer o quê? Penhora de valores de 3 contas bancárias, um carro e um imóvel. E aí o enunciado vem te trazer informação que o juiz já deferiu indisponibilidade de ativos financeiros. Já foi realizada a penhora. Por que o juiz fez isso? O juiz se convenceu de que a alegação de Breno tinha aí o quê? Probabilidade do direito, sob o fundamento de que essa Marilene estaria desfazendo-se dos bens. Marilene, muito nervosa, relata que manteve relacionamento com Breno, durante o qual ele insistiu que ela assinasse alguns papéis, informando se tratar de documentos necessários para que ele pudesse receber um benefício previdenciário acumulado. Ela, sem muito estudo, assinou acreditando estar apenas declarando que ele, Breno, ainda não tinha recebido 15 mil reais, a qual ele alegava fazer jus referente ao INSS. Olha só, gente, o Breno contou mentira para ela, né? Falou que era para ela assinar, porque era documento necessário para que ele pudesse receber um benefício previdenciário acumulado. Essa é a verdade? Me parece que não. Nós vamos continuar lendo. Informa, inclusive, que uma das pessoas que assinou como testemunha é vizinha sua, que sabe que ele a induziu a acreditar que estava assinando apenas uma declaração para que ele obtivesse o benefício. E esclarece que quando... Tudo isso daqui se chama tese da sua peça. Não tem a ver com o aspecto processual, mas sim o direito material da sua peça, né? Esclarece que quando o relacionamento acabou, Breno se tornou agressivo e afirmou que tomaria dela as economias que sabia ter em uma poupança, mas na época ela achou que era uma ameaça vazia de um homem ressentido. Olha as brigas de família. Ela está especialmente preocupada em resguardar sua moradia, que é, para que a moradia dela, gente, ela vive com a família. Então, numa execução, essa informação já começa a acender uma luz chamada bem de família, né? E os valores que tem em uma de suas contas, que é uma poupança, que se tornou fundamental para a subsistência da família, já que sua mãe está se submetendo a um tratamento médico que pode vir a demandar a utilização dessas economias, informando que, em caso de necessidade, preferia ficar sem o carro que sem o dinheiro. Gostaria, todavia, de impugnar o processo executivo como um todo, para não mais sofrer na mão de Breno. Na qualidade de advogado de Marilene, elabore a defesa cabível voltada a impugnar a execução que foi ajuizada, desconsiderando a impugnação prevista no artigo 854, parágrafo 3º. A peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação. Galera, nós aqui estamos diante do quê? Imagine só que nós estamos advogando. Eu sou sócia de vocês. Chega alguém no nosso escritório e conta a seguinte história. Olha só, recebi um mandado de citação e intimação. Foi um oficial de justiça em casa e me trouxe esse papel. Nós vamos analisar o papel, esse mandado, e vamos ver que já existe uma execução em andamento, que já foi deferido, já foi penhorado um valor da conta da nossa cliente. E, além disso, a nossa cliente fala, sabe esse documento que está dando base a esta ação, essa execução de título executivo extrajudicial? Esse documento, ele não tem validade. Por quê? Ele me contou uma mentira. Ele me induziu a assinar esse documento, só que esse documento não diz respeito realmente ao que contém nele. Ele me falou que era para receber alguma coisa, só que não. Na verdade, eu assinei uma confissão de dívida, então significa que o Breno, ele realizou um negócio jurídico com a Marilene com dolo, né? Ele mentiu para ela, falou, assina isso daqui, que é para eu ir lá no INSS. Só que, na verdade, na cabeça dele era o quê? Eu consigo pegar um dinheiro dela depois. Então, nós vamos, né, abordar na nossa peça, será que esse documento, ele realmente tem validade? Não, né, gente? Não.
Então, nós precisamos bater neste ponto. Além dessa questão do direito material, de que esse negócio jurídico, esse documento que demonstra um negócio jurídico realizado entre Marilene e Breno, nós temos umas questões processuais para se tratar. E veja que o seu enunciado traz a palavrinha penhora, traz a palavrinha poupança, traz a palavrinha o quê? Casa para moradia com família, e isso vai te trazendo informações a respeito também de elementos processuais que você deveria trabalhar na sua peça, que são eles o quê? A impenhorabilidade da conta de poupança até 40 salários mínimos, só que aqui eu estou diante do quê? 15 mil reais. 15 mil reais é abaixo de 40 salários mínimos, então não posso ter. Além disso, a questão da casa. A casa é bem de família. Nós também podemos aqui trabalhar. E além disso tudo, eu tenho o quê? A necessidade de desconstituição desse título. Porque ele não é um título o que realmente deve subsistir. Porque ele é um título que foi, né, produzido com dolo. É um negócio jurídico que deve ser considerado o quê? Anulado. Porque teve vício de consentimento. É isso que nós temos que trabalhar na nossa peça, no nosso tópico do direito. Falei e não falei nada ainda a respeito de qual a peça cabível aqui. Que peça vocês acham que é, gente? O que vocês acham que vem na cabeça de vocês? Aqui não tem crise, é tranquilo. Como é que você tem que responder isso? São 3 perguntinhas básicas de qualquer peça prático-processual, que aqui nos cursos nós batemos, nós ensinamos vocês a o quê? A realizar essas perguntas. Porque se você faz isso, lá na hora da prova, não tem o risco de você errar. Tá certo? Então, aqui, o que nós deveríamos trabalhar? Olha só, qual é aí as 3 perguntinhas? Primeiro, quem é o meu cliente? Quem foi que nos procurou? Foi a Marilene. Então, o meu cliente aqui é a Marilene. O que a Marilene, na verdade, ela nos procura, né? Com um mandado de citação e intimação de uma execução. Olha isso. De uma ação de execução de título executivo extrajudicial. E aí a minha pergunta, qual é o momento processual? O que já aconteceu aí, gente? Não aconteceu nada, a não ser o quê? A não ser só expedir esse mandado de citação e ter uma penhora de plano de valores. Então, qual é a fase processual? Eu já tive uma petição inicial? Sim. Petição inicial já existe. Porque foi a petição inicial que foi distribuída, que é a ação de execução de título executivo extrajudicial. E depois disso daqui, pronto, distribuiu a petição inicial, já sei que o juiz determinou o quê? De plano, uma penhora e expediu um mandado de citação. Então, eu tive uma penhora e tive um mandado de citação. E agora, o que a nossa amiguinha aqui deseja, a Marilene? Pessoal, olha só. Ela quer o quê? Impugnar a execução que foi ajuizada. Só que aí vocês vê essa palavrinha aí, impugnar, vocês lembram assim, impugnação, né, professora? É, impugnação de execução aqui. Como é que se chama essa execução? É uma execução de título executivo extrajudicial. E impugnar aqui é o quê? A palavra lato, de se defender. E qual é a defesa em uma ação de execução de título executivo extrajudicial? Embargos à execução. O que ele deseja, o que meu cliente deseja? Defesa, se defender.
E aí a pergunta, qual a defesa de uma execução de título executivo extrajudicial? O tal dos embargos à execução. É isso, gente. Embargos à execução. A sua defesa, quando você tem um título executivo extrajudicial, é embargos à execução. Se fosse pelo procedimento comum, a sua defesa era uma contestação. Se fosse uma ação monitória, a sua defesa seria o quê? Embargos à ação monitória. Mas, em um processo de execução de título executivo extrajudicial, a sua defesa se chama embargos à execução. Feito isso, você já descobriu que é esta defesa. E aí você vai lá para o seu remissivo e embargos à execução, te garanto que ele vai te remeter ao artigo 914, 17, por aí, 15, é o 14, eu acho. Ele vai te remeter ao artigo 914. E o seu artigo 914, que trata dos embargos à execução, fala assim: o executado, independentemente de penhora, depósito ou calção, poderá se opor à execução por meio de embargos. Veja, o impugnar sua prova é no sentido lato, é se defender, se opor. Então, aqui o correto é embargos à execução. Professora, como é que é o seu nome? Veja, em cima do 914 tem lá 12 embargos à execução, é o nome da sua peça. Acabou, acabou. Professora, e como é que eu monto essa minha peça, hein? Olha só, o seu artigo 915, ele vem te contar assim, que os embargos serão oferecidos no prazo de 15 dias, contado conforme o caso na forma do artigo 231. E aqui trouxe, falando que tinha 2 dias que tinha sido juntado. Na forma do 231, é da juntada. Então, aí você já tem a tempestividade. Você está dentro desses 15 dias a contar da juntada. Além disso, o que mais será que a minha peça tem que ter, né, de informação importante? Veja, galera, eu quero que vocês vão lá para o seu artigo 917. O seu artigo 917 diz o seguinte, que nos embargos à execução, o executado poderá alegar inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. No nosso caso, esta nossa obrigação, ela pode ser exigida? Veja, a nossa cliente, ela assinou com o quê? Tendo em vista o dolo do nosso amiguinho. Então, nós vamos requerer a desconstituição desse título. Porque se esse título for desconstituído, for considerado inválido, a execução como um todo será considerada inválida. E aí, quando nossos embargos forem acolhidos, eu vou ter, por consequência, a extinção da execução. Então, esse inciso 1º do 917, nós temos condições de trabalhar. Além disso, veja, o inciso 2º, penhora incorreta ou avaliação errônea. Temos questões da penhora incorreta? Sim. Teve a palavrinha ali tratando o quê? De penhora de conta de poupança. E conta de poupança, eu sei o que eu tenho aí em penhorabilidade, que é uma das hipóteses do seu artigo 833. Além disso, eu tive aí, ele indicou para a penhora um bem, que é a moradia dela. Então, eu tenho que impugnar como um todo, tá? Eu não posso falar agora é só isso. Eu já vou falar de tudo, que é igual a contestação, né? De tudo, impugnação é especificada dos fatos, sob pena de presunção de veracidade. Então, aí, eu já vou falar também do bem de família, que é o imóvel que serve de residência para ela. Então, aqui eu também trato do 917, inciso 2º, e óbvio que eu tenho uma lei especial, que é a Lei 8.009. Quem está acompanhando a correção com o vadinho ou vadão, tudo isso que eu estou falando já tem as remissões certinhas. É assim que você resolve lá no dia da sua prova. Além disso, retenção por benfeitorias é o caso? Não. Excesso de execução é o caso? Não, não falo. Qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. Opa, esse inciso nós também vamos abordar, porque é a questão do negócio, do título, né? Ter sido realizado por meio de dolo. Então, nós também vamos trabalhar. Então, aqui, os nossos embargos à execução, no nosso do direito, a gente trabalha o inciso 1º, o inciso 2º e o inciso 6º, certo? Além disso,
que mais eu tenho aqui que me importa? Vamos ver. Tenho verificado, cessando quando for... Ah, olha isso, veja bem. A nossa cliente, se não obtiver um efeito suspensivo, qual que é a consequência? Esse cara já pode ir lá e levantar o dinheiro. E nós não temos uma probabilidade do direito? Sim. E além disso, um outro ponto importante, galera. Eu não estou diante aqui de uma questão em que a minha execução já está garantida, porque já teve a penhora e já teve a indicação de um monte de outros bens. Então, eu tenho aqui elementos para suspensão, o efeito suspensivo aos embargos à execução. Então, nós também vamos trabalhar o artigo 919, parágrafo 1º do CPC. E um outro ponto que eu chamo a atenção de vocês é a respeito, né, no meu preâmbulo. Para onde, primeira coisa, desculpa, do endereçamento. Para onde eu vou endereçar? Já tem o número do processo, já tem, inclusive, o que é a vara. Então, vai para lá. E eu tenho aqui uma distribuição por dependência. Por que, gente, eu tenho uma distribuição por dependência? Porque o embargos à execução, ele funciona como se fosse o quê? Uma ação autônoma. Porque nós vamos discutir o título como um todo. Portanto, no meu preâmbulo, eu preciso colocar a informaçãozinha de distribuição por dependência. Vamos montar a peça? Qual que é a estrutura, pessoal? É uma estrutura de uma petição inicial, tá? Seus embargos à execução é uma estrutura de uma petição inicial. Quem está com vadão, vadinho, lá na hora da prova não vai ter problema nenhum com isso. Sabe por quê? Veja que o seu artigo 914, ele faz remissão ao 319. E para não ter risco nenhum de esquecer, você tem que colocar por dependência. Durante as aulas aqui com a gente, vocês vão ver que o seu parágrafo 1º traz os embargos à execução serão distribuídos por dependência. Peça montada no código. Como é que ficaria isso? Olha só a estrutura da minha peça, dos meus embargos à execução. Olha aí, endereçamento. O meu endereçamento são as informações que eu tenho no enunciado, que é onde? Primeira vara civil da comarca da capital do estado de São Paulo. Pronto, já tenho. Primeira vara civil da copio. Ah, óbvio, né? Que lá no dia da prova você vai colocar excelentíssimo, tudo letra maiúscula, excelentíssimo, senhor, doutor, juiz, direito, da primeira vara civil da capital do estado, tá bom? Aqui é uma correção, como é que você encontraria os elementos. A peça e tudo mais, durante o nosso curso, você aprende a montar ela sem nenhum problema. Qual é um outro requisito que eu preciso ter? Distribuição por dependência. Distribuição por dependência ao processo número, não sei, 3 pontinhos. E aí aqui eu tenho o meu preâmbulo. No meu preâmbulo eu tenho o nome das partes, a qualificação e o nome da peça. Pessoal, quem é aqui a nossa cliente? A Marilene, né? Marilene já tem a qualificação completa? Opa, se tem, já foi inclusive citada. Então, não preciso colocar tudo. Então, o que eu coloco? Marilene, já qualificada nos autos, por meio do seu advogado e tudo mais, vem fazer o quê? Opor, com fundamento no artigo 914 seguintes, embargos à execução com pedido de efeito suspensivo em face de Breno. Então, a Marilene e o Breno. Aqui, nós vamos ter qual que é o fundamento? Artigo 914 e seguintes do CPC, nomezinho técnico, opor embargos
a execução com pedido de efeito suspensivo. Olha só. Então, aí, nós temos o nosso preâmbulo. Depois disso, o que, que nós vamos ter? Estrutura de petição inicial não seria os fatos? E aqui é o quê? Breve síntese do processo. Já sei, já tem lá. E depois disso, professora, o que nós vamos falar ainda? Nós temos uma questão aqui relacionada ao quê? A tempestividade, né? Então, nós teríamos que falar a respeito do prazo de 15 dias, constante aonde? Lá no seu artigo 915, e que a juntada seria da forma do artigo 231. Foi isso que sua prova considerou. Então, aqui, nós vamos falar da tempestividade, pois o seu enunciado foi expresso falando que tem 2 dias da juntada. Se o seu enunciado não falasse nada, não precisaria abrir, né, este tópico de tempestividade. E aí, aqui, nós vamos trabalhar o artigo 915 do CPC, tá? E depois, o seu do direito, que aqui é a sua tese, que nós já debatemos em conjunto. Aqui eu vou falar do quê, gente? Nós vamos falar da necessidade de desconstituição do título, que é o seu artigo 917, inciso 1º, né? E o próprio inciso 6º do CPC. Por que esse título deve ser desconstituído? Em razão dele ter sido formado com dolo, tá? Existe vício de consentimento. E o vício de consentimento, lá no seu Código Civil, está previsto no artigo 145 do Código Civil. Além desse aspecto de direito material, nós temos que aqui bater também num ponto relacionado ao quê? A impenhorabilidade da poupança, que falou que penhorou dinheiro de poupança. Então, aí nós temos impenhorabilidade da poupança, que está lá no seu artigo 833, inciso 10 do CPC, e impenhorabilidade de bem de família. Pessoal, como é que vocês vão identificar lá na hora da prova? Ai, que essa é a tese. Veja que ele falou da casa para fins de moradia. Sempre traz um complemento daquilo que você precisa bater. Do dinheiro penhorado, que é da poupança. É assim que vocês vão encontrando o quê? Pontos relacionados à sua tese. Ah, que foi com... Ele fez aquele documento mentindo para ela. Se não fosse isso, então o documento seria o quê? Né? Teria uma rigidez, então não precisaria rebater. Então, impenhorabilidade do bem de família. E aqui vocês não podem esquecer, né, que existe a Lei 8.009, principalmente lá no seu artigo 1º. E, além disso, o que mais nós temos? O pedido de efeito suspensivo. Porque ele contou, já falou que está garantido e tudo mais, e aí se esse título for desconstituído, não tem que ter a execução, e se não conseguir esse efeito suspensivo, o homem vai lá levantar o dinheiro, né? E essa mulher não vai ter mais o dinheiro. Então, aqui, nós temos o quê? Ó, do efeito suspensivo.
E nesse do efeito suspensivo, o que nós vamos ter que trabalhar? Qual que é o artigo que trabalha, que fala do efeito suspensivo? É o seu artigo 917, 919, parágrafo 1º. 919, parágrafo 1º. E quais são as palavrinhas-chave, gente? Atribuir efeito suspensivo porque estão cumpridos os requisitos. Quais são os requisitos? Eu estou diante de que probabilidade do direito, perigo de dano e eu tenho ainda o quê? O juízo já garantido. Então, aqui, os meus requisitos é o quê? Probabilidade do direito, que é a mesma coisa que periculo e mora, mais perigo de dano, e o nosso perigo de dano é que ele pode levantar o dinheiro e que nós estamos diante, né, de uma situação em que temos grandes chances, um êxito muito relevante da execução ser desconstituída, porque esse documento não tem invalidade, porque foi um documento conformado com vício de consentimento. E, além disso, eu tenho a garantia do juízo pela penhora. Não contou o enunciado que de plano deferiu a penhora, além de ter indicado outros bens? Pois é, pessoal. Então, esses aí eram os requisitos. E, por último, nós vamos finalizar a nossa peça. Vamos falar dos pedidos e requerimentos. E nesses meus pedidos e requerimentos, eu vou requerer o quê? A desconstituição do título, porque se for acolhida a minha tese de vício de consentimento, de dolo, eu tenho a anulação do negócio, e o negócio resultou na confissão de dívida. Então, nós vamos requerer a desconstituição do título com a anulação da confissão de dívida. Óbvio, vocês vão aprender durante o curso, que não vai colocar assim, né? Vai pôr em face do exposto, é a presente para requerer 2 pontos. A procedência do pedido dos embargos à execução para desconstituir o título executivo com a declaração de anulação da confissão de dívida, vírgula, extinguindo-se o processo de execução. É isso o seu pedido completo. É isso que você aprende no seu curso de segunda fase, tá? E se eu tenho o meu título, né, desconstituído, é óbvio que eu tenho a extinção da execução. Além disso, nós vamos requerer o quê? Produção de provas, né? Mas veja, falou o enunciado que ela tem uma testemunha. Isso significa que não basta o pedido genérico, especialmente a prova testemunhal. Além disso, eu estou diante de requisitos como se fosse uma petição inicial. Nós temos que requerer juntada, né, de custas ou pedido de gratuidade, condenação em custas ou honorários
ou não, condenação ou não, condenação em custas e honorários advocatícios. Isso aqui é como se fosse um E, tá? Vou até apagar para ficar bonitinho. Custas e honorários advocatícios. Além disso, pessoal, cuidado, tá? Por ser distribuído por dependência, acho válido a gente requerer a juntada das cópias aí principais do processo, que foi isso exatamente que constou no seu gabarito. Juntada de cópias relevantes, veio como 010 isso. Por quê? É distribuído por dependência, então junta a cópia da petição inicial e tal. Juntada de cópias principais. E, por se tratar como se fosse uma ação autônoma, não esqueça, tá? Que o seu embargos à execução tem que indicar valor da causa. Professora, qual que é o valor da causa aqui? Ué, nós não estamos aí discutindo que esse título de 15 mil reais, ele é um título, né, que deve ser desconstituído? Então, será exatamente esse aí. Quando caiu, tá, não foi considerado nenhum valor da causa, só a indicação. Mas, nesse caso, o valor, se a gente vai desconstituir tudo, o valor é de 15 mil. Ou, como não considerou nada, quem colocou o valor da causa e o símbolo do dinheiro e 3 pontinhos também acabou por garantir pontuação. E aí, por fim, nós vamos fechar a nossa peça. Como é que nós fechamos a nossa peça? Local e data, advogado, 3 pontinhos, OAB, 3 pontinhos. Esta sua peça dos embargos à execução já foi objeto de cobrança no seu exame número 24 da OAB. Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham conseguido, né, encontrar elementos para debater na tese, que é exatamente as informações complementares que vem no enunciado, onde ele deixa a dica dos pontos aí que devem ser objeto de impugnação de defesa. Fechado, pessoal? Era isso que eu tinha para falar com vocês a respeito da peça do exame 24 da OAB.